Olá, boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, as atividades de hoje serão de língua portuguesa. Vocês estarão ouvindo o conto chamado Sete Corvos e depois estarão assistindo o vídeo da leitura. Mas antes vocês terão que escrever o cabeçalho, não esqueçam do nome completo. As atividades de hoje serão nas páginas 44 e 45, aula 6, reconto e reescrita, da primeira parte do conto. Para ficar mais bem entendido, vocês irão estar realizando a atividade passo a passo. O passo 1 será a leitura dos Sete Corvos, que eu coloquei aí para vocês. Vocês terão que ler, reler, assistir o vídeo até que a criança fixe a história. Aula 5, leitura e reconto e planejamento. O que nós vamos aprender nessa aula? Vamos ouvir novamente a leitura do conto, Os Sete Corvos, para recontá-lo e planejar o que não pode faltar na reescrita. Então, vocês irão ouvir a história várias vezes, entender a história e recontar para o responsável, lembrando todas as partes da história, começo, meio e fim. Após fixar a história, o responsável irá filmar o aluno recontando o conto, as partes que lembrar, tá certo? Depois disso, eu coloquei para vocês estarem fazendo a leitura para a criança, quem achar melhor. Então, aqui está a história, Os Sete Corvos. Prestem bastante atenção, leiam devagar. Quem são os personagens que fazem parte da história, né? Do que fala a história. Então, vocês vão prestar bastante atenção. No passo 2, conversa com o responsável de acordo com o entendimento da história. Vocês precisarão responder? Não. Apenas vai ter um diálogo entre o responsável e o aluno sobre o que ele entendeu da história. Aula 4, leitura de um conto. Então, vocês retornam à leitura do conto e vão responder de acordo com a história. Você acha que os irmãos tiveram culpa de perder o cântaro na fonte? O que fez pensar assim? Você sabe o que é uma maldição? O que aconteceu aos filhos para que eles se transformassem em corvos? A irmã ficou muito triste quando soube da existência dos irmãos. Você se sentiria como ela? Tem uma parte da história que é muito parecida com outro conto bastante conhecido. Qual é? O que está escrito que nos faz lembrar dessa história? Então, isso vocês não precisarão responder no caderno, apenas vão conversar de acordo com o entendimento de vocês da história. Passo 3. Reescrita no caderno do conto. Vai escrever o conto inteiro? Não, apenas o início do conto. Então, eu coloquei aqui bem explicadinho para vocês entenderem melhor. Agora, vamos reescrever a primeira parte do conto. Reconto e reescrita a primeira parte. O que vamos aprender? Vamos reescrever a primeira parte do conto, Sete. Escreverá o que você e seus colegas ditaram a ele. No caso aqui está falando o professor. Como vocês estão fazendo em casa, o que vai acontecer? O aluno que tem mais dificuldade estará ditando para o responsável e o responsável irá escrever a primeira parte do conto. Aquele aluno que não tem tanta dificuldade, o responsável irá apenas auxiliar a estar escrevendo. Então, vamos lá. Primeiro, retomar a história. Escrever a primeira parte do conto. Não pode copiar. O
O aluno que possui dificuldades na escrita irá ditar para o responsável escrever. O aluno que não possui dificuldades na escrita, o responsável irá auxiliar. A atividade será realizada no caderno. Faça a ilustração da primeira parte do conto. Então, depois que vocês escreverem a primeira parte, vocês estarão fazendo a ilustração também no caderno. Envie foto da atividade, tá bom? Faça com bastante atenção. Qualquer dúvida é só me chamar. E lembre-se, não é para escrever o conto inteiro, é apenas a primeira parte do conto. O aluno que possui muita dificuldade, o adulto irá escrever aquilo que a criança for ditar. E aquele aluno que não tem dificuldade, o adulto irá auxiliar na escrita, mas quem estará tendo a ideia da escrita é a criança, é o aluno, tá bom? Façam com bastante atenção e qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Tchau, tchau.